Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Esse é mais um plantão de notícias do canal Thiago Crítico. Após mais uma rodada em que o Botafogo foi muito mal, diga-se de passagem, a mídia como um todo, ela apenas fala a respeito da discussão entre o técnico alvinegro e a torcida do Botafogo. Mas esquece-se a torcida e a mídia tradicional que o treinador, o qual vem sofrendo duras críticas, é responsável pela subida de produção do elenco alvinegro atual para a terceira colocação de uma equipe que estava desacreditada e que, com a chegada do técnico, estava apenas em 14ª colocação, figura agora no G4, o que permitirá ao Botafogo, no ano de 2022, voltar à elite do Brasileirão. Os últimos resultados trabalham contra o técnico Anderson Moreira, mas a culpa da queda vertiginosa do futebol apresentado por sua equipe não é tanto por conta do treinador, e sim por alguns jogadores que não entenderam o quão é importante o retorno do Botafogo à elite. Jogadores como Gilvan, Diego Loureiro, Felipe Ferreira, que hoje nem figura entre o banco de reservas, mas continua a receber salários no clube, e que discutiu também com a torcida, não entenderam que essa camisa tem história. O técnico alvinegro alertou há algumas semanas atrás de que haveria uma queda de rendimento do elenco. Isso em algum momento iria acontecer. Que pena que está sendo nessa reta final. Botafogo, que chegou a ter cerca de 86% de chances de retornar à elite, viu a queda da sua porcentagem quanto a essa questão diminuir vertiginosamente para apenas 67%. O Botafogo, que há 3-4 partidas atrás, em que ainda vinha numa sequência muito boa de vitórias, tinha à frente do quinto colocado cerca de 12 pontos, 8 pontos, e assim foi caindo. As equipes no meio da tabela voltaram a pontuar, inclusive o Vasco da Gama, um dos candidatos a voltar à elite da competição da Série A, e que muitos já desacreditavam. O nosso técnico alertou para uma certa queda na produtividade de seus jogadores, algo que não deveria acontecer. Com a chegada do jogador Rafael Silva, lateral badalado, que veio da Europa, que há muito estava a se jogar, talvez tenha feito um efeito reverso às expectativas da torcida alvinegra. Um dos jogadores que eram mais badalados, o jogador Chayenne, ou Chay para os íntimos, não vem correspondendo mais em campo. Vem se preocupando em discutir com a arbitragem durante a partida, em prender a bola, muitas vezes atrapalhando o bom andamento da equipe no ataque e sofrendo duras faltas, faz com que o Botafogo acabe se prejudicando. Outro ponto negativo na equipe alvinegra
é a manutenção dessa zaga, que não tem condições de jogarem juntos. Tanto o Canu como o Gilvan não funciona, como qualquer dupla de zaga não irá funcionar também com o senhor Gilvan. Um zagueiro lento, fraco tecnicamente e que não tem o que é preciso para envergar essa camisa. Um ponto que eu achei interessante e que venho novamente recebendo duras críticas dos meus companheiros de mídia alternativa botafoguense, que tentam me cessear ou me boicotar, não sei o motivo, é a questão da minha crítica em relação à postura da torcida botafoguense do Rio de Janeiro. O torcedor alvinegro do Rio de Janeiro, tá? Eu não vou especificar cidades que compõem o estado do Rio de Janeiro, mas sim a torcida botafoguense no Rio de Janeiro. Vamos lá, capital do Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio, não vem colaborando positivamente para o bom andamento da equipe. Com o retorno, com a permissão da vigilância sanitária e também dos órgãos competentes quanto à saúde, não vem demonstrando o mesmo amor, o mesmo carinho pelo Botafogo. É óbvio que os ingressos realmente estão caros. Os exames de PCR que são exigidos durante as partidas do Botafogo no estado do Rio também têm um preço muito salgado. Mas vamos lá. Quanto se gastaria, tá, com diversão na capital carioca? Vou pegar um exemplo de um ingresso de cinema, tá? Ou até mesmo teatro. O estado do Rio de Janeiro é conhecido pela sua boemia e os bons vivants, ou seja, aqueles que bem vivem, porque eu não acredito que numa capital onde se chegou, tá? E eu tenho como provar, eu já visualizei e vislumbrei pessoas pagarem R$20, tá? R$20 por um copo de suco de melancia, tá? Então, numa capital como esta, em que um suco de melancia custa R$20, quanto no meu Nordeste, aqui em Pernambuco particularmente, com R$20 eu compro 3 até 4 melancias inteiras, de grande porte. Eu acho que locais onde boates, tá, custam em média para se entrar 60, 80, R$90, onde se há em shows clandestinos a superlotação de 5, 10, 15 mil pessoas, os famosos bailes funks do Rio de Janeiro, como são bem conhecidos, parte da torcida alvinegra, tá? Só quem for hipócrita em dizer que não, vai para esses locais, consomem drogas, consomem bebidas lícitas ou ilícitas, drogas lícitas ou não, sejam remédios, pois o remédio que a gente toma para qualquer tipo de doença é uma droga, mas é uma droga lícita, receituada por médicos para a manutenção da nossa saúde e do corpo. Pagam e eu vejo superlotação, vejo pessoas que
se divertem, gastam horrores com prostituição também. Afinal, em algumas boates ocorre, né, a prostituição, né? Não é só a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do América, do Bangu, do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que aproveitam a noite carioca. A torcida botafoguense também aproveita. Então, a torcida é reclamar, utilizar da desculpa que o exame do PCR é caro e aí impossibilita do torcedor ir ao estádio, comparecer e auxiliar o seu clube de coração Botafogo, comigo não cola. Eu havia feito um comentário no canal de um dos amigos, das mídias alternativas do Botafogo, e acabei sendo deschatado, não sei o porquê, que eu nem o mencionei, alguma questão relacionada a ele, mas eu achei interessante que ele disse o seguinte: não se pode criticar a torcida do Botafogo no Rio de Janeiro, pois ela é que mantém o clube de pé. Será mesmo? A torcida botafoguense dentro e fora do Rio de Janeiro é tão importante quanto. Você que não consegue, assim como eu, pela distância, né, pois não sou do Rio de Janeiro, contribuir com o Botafogo indo aos estádios, mas posso torcer da minha casa e comprar produtos licenciados do Botafogo. Eu posso ser um sócio torcedor alvinegro. Cadê a torcida que cobrava tanto jogadores, reforços de qualidade, que cobravam um camisa 10 ao do Césio Melo, ao nosso presidente do clube? A torcida alvinegra não aumentou em quase nada o número de sócio-torcedores. A incompetência na forma como está sendo feita a questão do sócio-torcedor, do plano camisa 7 alvinegro? Sim. Então, por que essa parte da torcida ou dos amigos que têm canais que estão criticando, não criticam o Jorge Braga, o CEO? Por que estão batendo tantas palmas para ele? A desculpa não é que o sócio-torcedor é por boleto, porque a cada 3 meses não tem como pagar por cartão. Sim, mas comprar camisas oficiais, comprar bonés, chaveiros, produtos do Botafogo, licenciados do Botafogo, não tem a mesma burocracia que tem o sócio-torcedor. Então, por que a torcida alvinegra, quando pede a contratação de jogadores como Rafael Silva, como jogadores de importância, ou a manutenção, talvez, do Navarro, por que a torcida alvinegra não colabora? Fica apenas de mimimi. Por que a torcida agora critica o trabalho de um técnico que tem 11 vitórias pelo alvinegro e apenas 2 derrotas, além de um empate? E por que não vem que o trabalho dele, apesar de ter caído de rendimento como ele havia dito que poderia acontecer, não respeita ao mesmo? São questionamentos que eu me faço. Esse é um desabafo do Thiago Crítico Alvinegro, e peço que me perdoe aqueles que não gostam da forma como eu critico ou como eu exponho a minha opinião. Mas eu vou usar as palavras de um sábio, que é o seguinte: um sábio uma vez disse: este é o meu jeito, não vou mudar para agradar ninguém.
Afinal, quem não gosta de mim, a sua opinião não me faz falta. Quem tem que gostar do Thiago Crítico é o Thiago Crítico. Vou ler aqui rapidamente algo a respeito da matéria do Globo Esporte, que foi realizada, tá, com o Anderson Moreira, que explicou a discussão com parte de torcedores, né, da torcida do Botafogo, que foram ao estádio Newton Santos e apoiaram e também vaiaram a sua equipe. E uma coisa interessante que me chamou a atenção: muitos dizem, o ingresso está caro, não sei o que, não sei o que lá, e desculpas. Gostaria de deixar uma seguinte pergunta. Vocês notaram que tanto no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, quanto contra a equipe do Avaí, na partida de ontem, o Botafogo colocou exatamente a mesma quantidade de torcedores? Será que são apenas 700, 800 torcedores botafoguenses no Rio de Janeiro inteiro que têm condições de ir aos estádios apoiar o time? Ou ir ao estádio para criticar o time? Esse é meu questionamento. Outro questionamento é o seguinte: estão sendo comercializados pelo Botafogo, com permissão da Prefeitura do Rio de Janeiro e também dos órgãos competentes, segundo a área de saúde, que estão liberando apenas 4.999 ingressos a serem comercializados para a torcida alvinegra? Ou seja, num estádio que tem capacidade para cerca de 45 mil torcedores, que quando não havia a pandemia, até o ano de 2019, só conseguia colocar em média 8 a 12 mil torcedores, e isso numa Série A de Brasileirão, o que corresponde a menos de 1/5 do estádio, tá? 1/5 da capacidade em termos de segurança do estádio. É uma matemática bem interessante, é a mesma que está acontecendo agora. Dos 5 mil ingressos que são permitidos ao Botafogo comercializar, eu vou arredondar para 5 mil, o Botafogo só consegue, nesse momento, com a pandemia, colocar em campo 800 torcedores, ou seja, de 5 mil, vou dividir 5 mil dividido por 8, daí uma média de 950 torcedores. Vamos lá, arredondar, né? 900, quase 1.000. Então, será que, ou melhor dizendo, 1.000, né? Será que o Botafogo não tem condições de lotar 1/5 da capacidade do seu estádio? Parabéns à torcida do Rio de Janeiro, né? Quantos dos que me criticaram, da torcida botafoguense, que possuem canal e que usam a desculpa para me agredir com palavras, o seguinte questionamento: tá bom de você torcer ou só falar da sua equipe de Pernambuco, o Clube Náutico Capibaribe? Eu nunca escondi de ninguém, fiz até um vídeo me retratando com torcedores e inscritos no meu canal, Thiago Crítico, que tenho sim simpatia pela equipe do Clube Náutico Capibaribe aqui em Pernambuco. E daí? Esse é o único fato que vocês têm para tentar aí descredibilizar a minha opinião? Então, parabéns a vocês. Numa sociedade democrática, como se diz no Brasil,
você ser criticado por ter uma opinião dupla sobre algo que é pertinente a todos, que é um lazer e diversão. Quer dizer que, por eu ter simpatia à equipe do Náutico em Pernambuco, eu estou proibido por vocês, torcedores botafoguenses do Rio, a torcer para o Botafogo? Ou criticar a postura da torcida por conta disso? Será que a minha opinião então deve ser menosprezada pelo fato de eu gostar da equipe do Náutico também? Eu não acredito nisso. E mais uma coisa, tá? O seguinte, vocês que têm canal falando sobre o Botafogo, já passou pela cabeça de vocês que, se vocês não morassem no eixo sul-sudeste, que não tivessem as condições que, graças a Deus, vocês têm, e se viessem ou fossem nascidos e morassem nos estados da região nordeste e da região norte, vocês obviamente não torceriam para o Botafogo e teriam sim, obviamente, que torcer por uma outra equipe. O fato de vocês me criticarem por torcer ou por simpatizar pela equipe do Náutico aqui em Pernambuco é por vocês morarem no Rio de Janeiro e obviamente torcerem para o Botafogo do Rio? Já se perguntaram isso? Então, esse é um questionamento que eu gostaria de fazer, tá? Deixa eu ler rapidamente essa matéria, tá, galera? Que diz o seguinte: Anderson explica a discussão com parte de torcedores do Botafogo. Deixa eu ver aqui a matéria do Globo Esporte. Não consegui, galera, abrir a página do GE Globo, tá? Pois está dando problemas aí. O meu notebook parece que está meio que alguém está tentando hackear. Mas eu vou tentar ler a matéria por outro site, tá? Vou ler então pelo matéria do Jornal Dia, que é mais ou menos parecido com o que estava dizendo na matéria o Anderson. Treinador do Botafogo se diz decepcionado após vaias da torcida. Quando mais precisamos de apoio, é a hora que menos temos. Isso eu concordo com ele. O Alvinegro foi derrotado de virada no estádio Newton Santos. Depois de ser derrotado de virada por 2-1 no estádio Newton Santos, o Botafogo escutou vaias oriundas dos poucos mais de 700 torcedores presentes no estádio. Durante o segundo tempo, o treinador Anderson Moreira discutiu com os botafoguenses, deixando a noite ainda mais difícil. Em coletiva após a partida, o técnico desabafou: eu sou esse Anderson aí, entendeu? Em nome da comissão dos atletas, eu agradeço a grande maioria dos torcedores que entenderam a dificuldade do jogo. Aplaudiram, tentaram motivar. E lamento profundamente que torcedores que estiveram aqui tragam tanta negatividade numa competição tão difícil. Em 9 jogos no primeiro revés, parece que tudo está errado. Eu alertei que quando está todo mundo fazendo festa, a competição não é assim. Ninguém fica só com resultados positivos. Saímos de uma 14ª colocação e estamos no G4. Eu estou extremamente confiante, porque sei que o futebol é assim. Já disputei diversas competições, algumas vezes, e tenho noção do que é. Quando mais precisamos de apoio, é a hora que menos temos. Eu vou concordar em partes com o treinador alvinegro, tá, galera? Não são em todos os momentos que a torcida realmente irá apoiar. Mas aqueles que forem, que sejam o mínimo de torcedores
possíveis a poder estar no estádio e que possam estes contribuir com o Botafogo. Isso não está ocorrendo. Seja no estádio ou fora do estádio, o Botafogo está sendo menosprezado por parte da torcida, que não vê as dificuldades que enfrenta o Botafogo. Se queremos jogadores de alto rendimento e performance com qualidade, devemos apoiá-los e também fazer com que os mesmos recebam não só o carinho, mas incentivos de cunho financeiro. Isso aí já parte da diretoria. Então, para que o bom rendimento botafoguense permaneça, há de se fazer aí uma parceria entre torcida e gestão do Botafogo. A torcida comparecendo, como foi pedido pelo senhor Jorge Braga, ao estádio, a quantidade no mínimo necessária para que o Botafogo não tenha prejuízos, e da equipe do Botafogo que continue a realizar o trabalho que vinha fazendo com qualidade, que era vencer as suas partidas dentro de casa e tendo também o fator fora de casa, trazendo um ponto ou até mesmo 3, o que tornará o mais rápido possível o sonho do Botafogo de voltar à elite, né? Voltando aí o Botafogo a realizar essa proeza. Voltando então ao fato do Botafogo necessitar, neste momento, da sua torcida dentro dos estádios, apoiando, consumindo produtos licenciados, consumindo conteúdos que falam com carinho sobre o Botafogo, consumindo algo que possibilite ao Botafogo ter em mãos as condições necessárias para manter a equipe unida, é parte da torcida fazê-lo. Então, quando eu critico a torcedores do Rio de Janeiro que são apaixonados por essa estrela solitária aqui, eu não estou menosprezando, não estou desrespeitando. Eu estou pedindo que esta mesma torcida alvinegra, que disse que evitou rebaixamentos anteriores, que diz manter o Botafogo ainda de pé, que o Botafogo possa contar com essa torcida, tá? Então, quando eu digo, você torcedor alvinegro, você que tem condições, tá, de ir aos estádios, torcer, seja para criticar um jogador do qual você não se agrada, desde que esse realmente cometa erro, e você, torcedor, que tem condições de apoiar nos estádios, de comprar produtos, de se associar, ser um sócio torcedor no Rio de Janeiro, que o faça. E assim como eu estou fazendo agora, ficará mais fácil para você poder criticar. Se eu critico, de alguma forma, eu tenho razão. Não são todas as palavras que pronuncio, que saem da minha boca, que irá a torcida botafoguense e os meus inscritos concordar. Mas faça um exame de consciência. Você que é torcedor botafoguense, que é abastardo ou não, mas que tem o mínimo, de estrutura que permita a você, desde que não coloque a sua vida em risco. Afinal, estamos numa pandemia, tá? Ainda não acabou. Que possa você, que tem condições de ir ao estádio, apoiar esse elenco, apoiar ao técnico Anderson Moreira e apoiar quando
e se realizar um bom trabalho, tá? Tanto comissão técnica, jogadores e principalmente diretoria, que assim o faça. Mas não deixe que o Botafogo vire alvo de chacota, tá? Alvo de piadas, como está sendo das equipes adversárias. Equipes como o Avaí, equipes como Sampaio Correia, equipes como Coritiba, Vasco, conseguirem colocar um mínimo de torcedores dentro do estádio para consumirem e apoiar o time. Se você, torcedor alvinegro, tem condições e você ama realmente o Botafogo, aí do Rio de Janeiro, que o faça. Beleza, galera? É esse o ponto que o Thiago Crítico gostaria de falar. Deixa eu vir para outra notícia, tá? Matéria do Fogão Net. Ali. Deixa eu ver aqui, galera, só um instante. Outra matéria do Fogão Net que colabora com aquilo que eu vinha falando nos primeiros 5 minutos do meu vídeo, tá, galera? Que é o seguinte: comentarista diz: Botafogo está em terceiro, é um grande cenário. Briga pelo acesso, que antes parecia impensável, hoje está mais próximo da realidade. Botafogo perdeu para a equipe do Avaí por 2-1 em casa, mas segue na briga pelo acesso à elite da Série A. O comentarista do Sport TV, Rafael Rezende, analisou a partida no programa Troca de Passes deste sábado e lembrou que a arrancada alvinegra ainda credencia o time a estar vivo na disputa. Inclusive, ainda temos totais condições de sermos campeões. Afinal, nesse momento, estamos aí apenas a 5 pontos do líder Coritiba, que nesta segunda-feira irá realizar uma partida. Esperamos que ele perca. Cadê? O 1-0 a favor do Botafogo deixava o mesmo 5 pontos à frente do quinto colocado, que seria o próprio Avaí, a equipe adversária do confronto. Está muito ajustado. Foi um jogo que indica a posição das duas equipes e o momento superior do Avaí, que completou a sua 4ª vitória seguida, algo que o Botafogo, em momento recente, fez. Ou vocês esqueceram das 2 sequências de 4 vitórias consecutivas do Botafogo sob o comando do Anderson Moreira? Será que a torcida do Mimimi já esqueceu? Quando o Botafogo saiu na frente pela dificuldade que havíamos dito, isso palavras do comentarista Rafael Rezende, e que eu havia dito no canal de um amigo, o Diego Fogão News, na live dele pré-jogo, eu citei que a dificuldade que o Botafogo teria pela frente seria a zaga de baixa estatura e as bolas alçadas à área do Avaí, que levariam perigo. E tanto é que o primeiro gol realizado pelos jogadores da equipe do Avaí foi justamente uma bola cruzada na grande área alvinegra, que acabou matando aí o goleiro ridículo, se é que podemos chamar de goleiro, o frangueiro Diego Loureiro. E aqui ele continua, galera. Como não é tão simples buscar resultado fora na Série B, o Botafogo é o melhor mandante, tá? Só tinha perdido para a equipe do Goiás em momento de baixa com o interino. 1-0 parecia que sustentaria o jogo. Não foi uma grande partida do Botafogo, mais uma vez tem oscilado na competição. O que vem fora da curva
é a sequência espetacular na chegada do Enderson Moreira, tanto que coloca o Botafogo em briga que parecia impensável pelo início do campeonato. Estar no grupo da frente em terceiro é um grande cenário perto do que se apresentava, afirmou então Rafael Rezende. E muito mais ele comentou aqui, mas eu não vou falar mais. Uma coisa que eu gostaria de falar é outra matéria que fala a respeito daquele jogador que muito se espera e que ultimamente caiu vertiginosamente de rendimento, tá? Desde a sua renovação de contrato e posteriormente o seu novo contrato com a equipe alvinegra, o jogador que todos, né, se alegram, que virou até motivo de música, né? O ídolo de alguns torcedores alvinegros, o Chayenne, ou Chay para os íntimos, é um destaque negativo nos últimos 3 confrontos alvinegros nesta Série B. Apesar de assistências para gol e em alguns jogos, até nos últimos jogos também, tem se mostrado apagado dentro de campo e preocupado em fazer firulas e discutir não só com a marcação adversária, mas também com a arbitragem. O jogador, o meio atacante Chay, há 8 partidas, ou seja, mais de 1 mês e meio, não realiza gols pelo Botafogo, aquele que realmente não tem a, entre aspas, obrigação de fazê-los. Mas desde que teve um alto rendimento e uma subida exponencial do seu futebol com a sua chegada no Botafogo, né, o Chay não vem apresentando mais aquele futebol vistoso e agradável do início da sua chegada. Com a chegada do Rafael Silva, tornando-se aí o centro das atenções da torcida botafoguense, o alto rendimento do Chay caiu vertiginosamente. Aquilo que se criticava no Pedro Castro da chegada do Chay, agora se vê no Chay em relação à chegada do Rafael Silva. Que, diga-se de passagem, para mim, assim como no meu vídeo anterior, eu disse que o Chay eu não havia visto o Chay, não ainda, ou melhor dizendo, alguém viu o Chay? Eu posso fazer essa mesma pergunta ao torcedor botafoguense, tá? Seja o torcedor raiz, que tem uma visão geral e crítica como a minha, né? Como também ao torcedor Nutella e todinho do Botafogo. E aí, você viu o Rafael Silva? Nos 2 últimos jogos em que participou o Rafael, né? O da sua estreia e o agora confronto contra a equipe do Avaí, que, diga-se de passagem, ele também não fez nada demais. Para mim, o jogador tão badalado, ex-Manchester United, assim como foi badalado Salomão Kalou, ex-Chelsea, e o ex-badalado Honda, ex-Milan, até agora não apresentou nada que me fizesse aí ter expectativas sobre o seu futebol. Então a torcida, antes de criticar não só o trabalho do técnico Enderson Moreira, que realmente é passível de crítica sim, por não vem realizando um bom trabalho, tá? Com esse empate contra a equipe do Vitória, o qual foi derrotada por 3-0 pela equipe do Goiás, e essa derrota do Botafogo para a equipe do Avaí em casa, tendo realizado o gol primeiro, ou seja, perdeu de virada, há de se ligar um sinal amarelo sim quanto ao trabalho do Enderson, mas não ao ponto de criticá-lo da forma como foi feito ou como alguns torcedores Nutella querem fazer, querendo
a cabeça do treinador. E aí, com a saída do Henderson, vocês vão querer Lúcio Flávio no comando da equipe? Vão querer o Ricardo Rezende novamente, que em 3 partidas como treinador interino do clube não venceu nenhuma? E aí? Não preferem dar mais um voto de confiança ao trabalho bem desempenhado do Henderson Moreira? Ou querem realmente que o Botafogo permaneça na Série B com a sua saída e a volta aí da incompetência, né, da má gestão de alguns que fazem parte aí da diretoria alvinegra, que querem derrubar o bom andamento que vem acontecendo nos últimos dias? Então é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal Thiago Crítico Alvinegro. É um plantão de notícias diferente, é uma mistura de opinião do Thiago Crítico com algumas notícias que foram o destaque quanto ao desempenho do Chay e também as críticas referentes ao treinador. Eu vou ler a matéria do Fogonet, tá, para poder concluir este vídeo. Destaque do Botafogo na Série B: o meio atacante Chay está a 8 partidas sem marcar gols. Ali. O gol da equipe alvinegra foi debitada da vitória alvinegra, não, perdão, da derrota alvinegra foi debitada ao Diego Gonçalves. O atleta Chay cruzou a bola para a área. O Diego Gonçalves realmente não tocou na bola. Pode-se dar o gol aí então ao zagueiro adversário. Mas para aqueles que amam o Chay, podem também dar a ele o gol, pois a intenção dele era passar para um companheiro que estava dentro da área posicionado para realizar. Mas o intuito também dele era que acontecesse o gol. Então, como foi ele que chutou, então a ele poderia ser dado o gol. Mas como não ocorreu por parte da arbitragem, aqui a matéria continua dizendo que em 8 confrontos, nos últimos 8 confrontos dentro de campo, o Chay não realizou gols. Até deu algumas assistências, isso é verdade, não vou negar. Mas não está sendo suficiente o desempenho do Chay para que eu aí o elogie. O último gol do meio atacante Chay foi realizado contra a equipe do Vila Nova, no estádio Newton Santos, pelo primeiro jogo do segundo turno. Apesar de não marcar nos últimos 8 jogos, Chay anotou 4 assistências durante este período, 2 das quais chegaram até o Navarro, e uma para Daniel Borges, e uma também para o Diego, o qual acabou aí sendo creditado o gol. Em 25 partidas disputadas, o jogador possui 8 gols marcados e 6 assistências. Ou seja, de 25 partidas, 14 gols alvinegros são debitados aí ao Chay, seja como o fazedor do gol ou como aquele que deu o passe que resultou no gol. É uma média boa. Se formos comparar aí, cerca de 1,25 por jogo. Essa é a média de gols dele. Superior a do nosso centroavante reserva, o Rafael Moura, que em 13, 14, vou lá botar 15 partidas pelo Botafogo, realizou apenas no momento um gol. Chay, antes do Navarro, era o artilheiro do Botafogo na Série B, até a 24ª rodada, quando o Navarro superou o atleta. Na ocasião, o jovem centroavante marcou 2 vezes contra o Náutico e passou a marca do seu companheiro de equipe. Atualmente, Navarro é o 3º artilheiro do campeonato, com 10 gols anotados. Então, galera, o rendimento do Botafogo, parte dele se deve ao Chay.
isso eu não vou negar, mas espero que o Chay seja responsável pelo terço final da competição do Botafogo, ou seja, dos últimos 10 jogos do Botafogo na competição agora, ou seja, dos 30 pontos que terão pela frente o Botafogo agora, eu quero que o Chay tenha aí participação em pelo menos 20 pontos. Eu quero da equipe do Botafogo e com a ajuda dele ao menos 20 pontos, tá? O que ajudará o Botafogo a voltar à elite da Série A. Ou seja, estamos agora com 48, tá? Eu espero do Chay ao menos contribuição para que o Botafogo vença 6 partidas e empate 2, tá? E outras 2, obviamente, o resultado pode ou não ser favorável, seja derrota ou empate, mas que o Botafogo aí vença 6 e empate 2 ao menos, tá? Eu quero 20 pontos de 30 possíveis, tá, Chay? Galera, muito obrigado a todos. Saudações alvinegras. Agradeço mais uma vez aos 255 inscritos no canal Thiago Crítico pelo carinho, tá? Obrigado por tudo que fizeram por mim até agora. Quem ainda não foi inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo para demais amigos e amigas, irmãos de camisa alvinegra. Vamos orientar a toda a torcida botafoguense, seja do Rio ou fora do Rio, tá? Que volte a apoiar, tá? Que ajude o Botafogo a voltar à elite da Série A. E que nós possamos, dentro do respeito, respeitar aí a opinião de quem seja 100% Botafogo, como se diz aí os torcedores do Rio de Janeiro, mas também respeite aos 80%, 90% ou 99,9%, se é assim que vocês querem dizer, dos torcedores de outros estados, e nisso eu me incluo. Beleza, galera? Obrigado a todos. Saudações alvinegras. Até o próximo vídeo. E, não me esquecendo, por favor, me ajudem a ultrapassar a minha meta pessoal dos 300 inscritos até o término desse mês. Conto com a ajuda de todos vocês, torcedores alvinegros, para fortalecermos aí as mídias que falam a respeito das notícias do nosso glorioso Botafogo, tá? E aos seus torcedores aí, fazendo com que o Botafogo seja sempre lembrado e sempre respeitado diante das mídias tradicionais, alternativas e também no âmbito nacional e mundial. Se inscrevendo no meu canal e participando, contribuindo, deixando o seu like, compartilhando meus vídeos e trazendo mais inscritos, você traz à tona mais informações de qualidade, mais informativos a respeito do glorioso Botafogo. Então peço a ajuda de todos vocês. Beleza, galera? Tamo junto. Aqui se despede Thiago, o Crítico Alvinegro, torcedor botafoguense. Tamo junto.